Conforme vários estudiosos, há muitos trechos da Bíblia que estão errados em sentido geográfico. No caso de Marcos, particularmente, prefiro não dar certeza de que o autor não conhecia muito sobre a geografia daquela região que descreve. Um dos focos dele era aquela teologia, a qual é considerada em nosso canal como repleta de mitos. Se você chegou aqui de paraquedas e não for obrigado, e não quiser mais assistir a vídeos de nosso canal, por não ser o que busca, você pode apertar os pontinhos concernentes a um de nossos vídeos e selecionar a opção "Não recomendar o canal". A Constituição deste país, em que diz respeito à imparcialidade, desconsidera o mandamento da Bíblia. A maioria dos alefianos não é cristã, e nem pretende ser. Conforme Kümmel, por exemplo, o fato de trechos do Evangelho de Marcos estarem errados em sentido geográfico é um dos vários motivos que descredibilizam a ideia de o autor ser quem se pensa que ele é. Conforme vários estudiosos, essa fonte, que é uma das mais importantes do cristianismo, foi escrita por um autor que desconhecia pessoalmente a Palestina. Há nela contradições em relação a outros livros da Bíblia. Em cópias dela ocorreram alterações e inclusões, e está repleta de mitos. Nas palavras de Kümmel, o autor obviamente não tem conhecimento pessoal da geografia palestiniana, como mostram os numerosos erros geográficos. O que é dito na miniatura concernente a este vídeo se trata da fala de outro autor. Sendo isso fato, credibiliza a ideia de o autor de Marcos não ter morado naquela região, ou não ter morado naquela região por bastante tempo. Embora alguém possa ter morado bastante tempo em uma região e desconhecê-la desse modo. Kümmel e outros autores também consideram que alguns relatos do autor do Evangelho de Marcos contrastem com costumes palestinos. Não é dito que o autor esteja relatando uma experiência pessoal ao mencionar o jovem que fugiu nu naquele episódio. Não há por que afirmar que fosse testemunha ocular de Jesus. A identidade do autor de Marcos não é divulgada em nenhum lugar do Evangelho. Mesmo que estivesse escrito que o autor é tal, isso não poderia ser provado. A tradição mais antiga, atestada por Pápias, apresenta um autor que escreveu de memória o relato de Pedro. Conforme Kümmel, talvez o autor se chamasse Marcos, mas ele pode não ter sido em perspectiva histórica o João Marcos citado em Atos, por exemplo. Kümmel diz que Pápias, ou o ancião citado por ele, não tinha conhecimento confiável da conexão do autor com Pedro, e nenhuma conexão especial com Pedro pode ser inferida. O material em Marcos é o produto de uma história de tradição complicada, em parte contraditória. É dificilmente demonstrável que ele tinha alguma ligação com Paulo ou com influências paulinas. Kümmel considera que seja mais provável que o Evangelho tenha sido escrito em uma comunidade cristã gentia no Oriente do que em Roma, e pode ter sido escrito por volta de 70 d.C., ou posteriormente. Em Marcos está assim: "E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Nesta tradução está Gadarenos, mas nos manuscritos considerados melhores está Gerazenos. Depois está assim: E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar." Considero que seja mais provável que o texto descreva algo que nunca aconteceu naquele sentido histórico. Há mitologias e tradições daquela época que contribuem para eu acreditar assim. Como estamos apresentando, geograficamente o autor poderia não conhecer bem essa região que descreve, e isso também contribui para eu acreditar assim. É de saber comum que talvez o autor estivesse querendo se referir em figura de linguagem a soldados romanos ao utilizar a expressão legião. Talvez o autor conhecesse algum hipódromo que fosse perto do mar, e tenha inferido que Gerasa fosse perto do mar. Quiçá o hipódromo de Gerasa fosse mais conhecido pelo autor do que o de Gadara. Talvez a corrida dos porcos tenha recebido influência daquela realizada pelos aurigas. Supondo que naqueles aspectos tenha acontecido o que está descrito, não acredito que tenha acontecido no aspecto sobrenatural. Na suposição de os porcos terem ido sem relação com o sobrenatural e se afogado, tal coisa transtornou os donos dos porcos que não os consideravam impuros, independentemente de qualquer coisa. Em nosso canal, demônios são considerados personagens da mitologia. Anjos e demônios são nomes mitológicos para designar poderes construtivos e destrutivos do ser. Poderes que se encontram ambiguamente entrelaçados e que se combatem mutuamente na mesma pessoa,
no mesmo grupo social e na mesma situação histórica. Não são seres, mas poderes do ser que dependem da estrutura global da existência e estão envolvidos na ambiguidade da vida. Pode haver nobreza em simbolismo concernente à ideia de expulsar demônios de alguém que estava marginalizado, por exemplo. Porém, demônios não existem de fato. Não nos aprofundaremos aqui sobre o tema marginalização. Um simbolismo relevante para nossa época pode contribuir para um endemoniado, entre aspas, ser tratado com dignidade e por pessoas capacitadas quando necessário. Uma interpretação retrógrada contribui para o que é considerado ruim. O padre Raymond Brown disse o seguinte: Marcos revela confusão sobre a distância de Gerasa até o Mar da Galileia. No capítulo 7, versículo 31, descreve uma jornada de Tiro, através de Sidom, até o Mar da Galileia, no meio da Decápolis. Na verdade, vai-se para o sudeste de Tiro até o Mar da Galileia. Sidom fica ao norte de Tiro, e a descrição do Mar da Galileia no meio da Decápolis é estranha. O fato de que um barco indo para Betsaida, lá do nordeste do Mar da Galileia, chega a Genezaré, lá do noroeste, também pode sinalizar confusão. Ninguém conseguiu localizar Dalmanuta, pode ser Magdala. Conforme Champlin e muitos outros autores, os manuscritos que são considerados os melhores trazem a palavra Gerazenos no atual versículo 1 de Marcos 5. Talvez o autor de Mateus tenha utilizado Gadarenos, buscando corrigir o que considerou errado em Marcos. Provavelmente o autor de Lucas também utilizou o termo Gerazenos. Orígenes, que nasceu por volta de 185, não considerava que a narrativa tivesse acontecido em Gadara, nem em Gerasa. Conforme ele, em Gadara não há lago nem precipício equivalentes. Ele acreditava que o lugar certo fosse Gergesa. Surge a questão: a palavra Gergesenos aparece em algum manuscrito mais antigo? Russell Champlin diz o seguinte: Orígenes preferia Gergesa, não porque ocorria nos manuscritos, ele faz silêncio sobre isso, mas por causa da base dúbia da tradição local e por causa da base ainda mais duvidosa da etimologia. O significado de Gergesa é a habitação dos que foram expulsos. Pode ser que por causa de Orígenes, o termo referente a Gergesa apareça em manuscritos antigos. Não temos cópia completa do Evangelho de Marcos da época de Orígenes. Uma antiga capela bizantina datada do século V ou IV foi descoberta em Gergesa. Surgem outras questões. Mateus estava menos preocupado com a ideia de o texto parecer contraditório com outra fonte do que pessoas da atualidade, por exemplo? Se Marcos e Mateus estivessem se referindo à mesma história da forma que a tradição diz, isso significa que existe claramente uma contradição? Há autores que dizem que Lucas e Marcos podem ter utilizado uma palavra que seria mais conhecida para leitores gregos e romanos, por exemplo. Se considerarem que o original desse trecho se perdeu por causa de um copista, terão de considerar que outros também podem ter se perdido? Um segundo endemoniado pode ter sido acrescentado pelo autor de Mateus, ou por copista buscando dar a impressão de que a história poderia não ser a mesma? Alguns autores dizem que Gerasa era um lugarejo considerado obscuro. Outros que era uma região mais ampla, poderia até abarcar Gadara, etc. Champlin considera que seja possível inferir que o território de Gadara chegava até o lago, porque antigas moedas que trazem o nome de Gadara com frequência retratam um barco. Mas ter um barco gravado em moedas não prova que o território chegava até o lago. Ele discorre que Joséfo, que nasceu em 37 d.C., refere-se a Gadara como cidade que tinha um território que jazia nas fronteiras de Tibérias. Foi descoberto um porto que pode indicar isso. Mas isso não muda o fato de os manuscritos considerados melhores trazerem a palavra Gerazenos em Marcos capítulo 5, versículo 1. Os que consideram que Marcos dominasse a geografia da Palestina, dizem que ele não citou o nome de cidade. Dizem que o evento ocorre longe da cidade, visto que homens foram até a cidade conforme o texto, etc. Não traremos aqui todas as explicações daqueles que afirmam que o autor de Marcos dominasse a região geograficamente. Apenas diremos que ninguém pode provar que ele conhecia bastante da geografia da Palestina, mesmo apresentando argumentos que são persuasivos para muitos. A explicação pode ser simplesmente a de que o autor de Marcos não conhecia muito a geografia daquela região, como é afirmado por vários estudiosos.
O mesmo referente aos outros trechos de Marcos que são considerados errados em sentido geográfico por tais.